Olá, tudo bem com você? Paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe, onde você está, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração hoje. O Senhor falou muito comigo nessa mensagem e me trouxe à memória um fato que aconteceu. Antes de eu contar esse fato, eu gostaria de ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos 10, do versículo 46 ao 52. Fala de um cego que teve um encontro com Jesus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo o que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu recordando, já tem um tempo já que eu venho lembrando desse episódio, né? Teve uma ocasião da minha vida que eu estava numa situação que eu não achava mais saída ou solução, estava vivendo um período difícil. E muito angustiada ali, eu morava num lugar mais alto, onde eu conseguia ver o bairro inteiro, né, da janela. Tava assim de noite, assim, eu tava ali num conflito muito grande ali dentro de casa. E aí eu comecei a olhar pela janela ali e comecei a cantar um hino que fala esse pedacinho desse versículo aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu falava assim com muita fé, com muita coragem, falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu falava até cantando esse pedacinho desse hino, só ficava nesse trechinho: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E ficava o tempo todo e falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Horas eu cantava, horas eu falava. Eu sei, queridos, que de repente a situação mudou completamente dentro da minha casa. Aquilo que eu achava que não tinha mais saída, o Senhor entrou e fez, né? Fez a obra ali dentro da minha casa. E eu meditando nessa passagem, eu lembrei, né, do cego. O cego, ele, além de cego, ele mendigava, né? Ele estava ali na situação ali que para todos ali não tinha mais saída. Para ele, sim, aos olhos humanos não tinha mais saída. Mas ele viu uma oportunidade quando Jesus estava vindo ali com aquela multidão. Ele ouviu e perguntou, né, quem é que vinha. E começou ali a clamar. Quando ele começou a gritar, né? Ele clamava, ele gritava: Jesus, filho de Davi. Quando ele começou a clamar ali, a multidão, né? Começou a repreender ele, né? E ele clamava, só que ele não se intimidou pela multidão. Ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes na nossa vida nós temos que sair do comodismo que nós nos encontramos por achar que o problema não tem mais solução, por achar que não tem como mais resolver e colocar nas mãos do Senhor e clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego ali, ele se humilhou ali, ele se despiu ali do seu orgulho ali e humilhou diante do Senhor e gritava, reconhecendo o Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o seu problema ainda não se resolveu,
porque você não se humilhou diante ainda do Senhor e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali tinha uma multidão, e a multidão não poderia fazer nada para ele. Tem coisas que é nós que precisamos clamar, pedir. As pessoas podem orar por você. Nós precisamos pedir oração, ajuda em oração. Mas as nossas guerras, nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Nós temos que nos levantar e romper com a multidão, romper com a preguiça, com o desânimo, romper com a fraqueza, romper com a dúvida, romper com a falta de fé. E clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pegou e parou toda a multidão, porque Jesus faz assim, ele nos vê. Seja qual for a situação, Jesus nos vê, está nos vendo. Talvez você se encontre numa situação: eu já orei, já busquei. Mas aquele homem ali, ele clamou, ele gritou. Ele fez algo que a multidão ali não estava fazendo. Ele fez algo ali que ele nunca tinha feito. Talvez está na hora de nós fazermos algo que nós não fizemos ainda. Buscar o Senhor com mais fervor, com mais clamor. Gritar para o Senhor ouvir. Buscar o Senhor de todo o coração. A palavra do Senhor em Jeremias 29:13, né, diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração, de todo, tirando a dúvida. Nós não podemos buscar o Senhor sem fé. Precisamos, né, pedir ao Senhor para colocar fé no nosso coração, porque em Hebreus 6:11, né, em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando nós aproximamos de Deus, nós temos que crer que ele faz. O mesmo Jesus que passou ali, que o cego Bartimeu gritou, clamou, é o mesmo Jesus que está hoje aqui conosco. É o mesmo. Nem Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responderei, direis a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. O Senhor é tão maravilhoso que a Bíblia nem nos ensina a clamar, a pedir. Tem situações, irmãos, que nós vamos precisar fazer algo que nós nunca fizemos, jejuar mais, buscar mais, clamar mais, pedir. A palavra do Senhor em Mateus 7:7 fala: nem peçam e será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate será aberto. Talvez essa situação não se resolveu ainda porque você não pediu. Naquele dia lá em casa eu clamei ao Senhor com todo o meu coração, de toda a minha alma. A minha alma gritava ao Senhor. A minha alma gritava ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor, na mesma hora, resolveu aquela situação. Veio a paz, veio o bálsamo, veio o refrigério. Eu não sei como você se encontra neste momento, qual é a aflição que você tem passado. Aquele cego, além de cego, ele mendigava. Não sei qual a enfermidade que você tem enfrentado. Qual é a luta interna, porque muitas vezes as nossas lutas são dentro de nós mesmos. A incredulidade, o medo, a incerteza, a falta de esperança. Eu não sei o que você tem que romper hoje e clamar ao Senhor. Mas eu sei que quando nós clamamos, quando nós perseveramos na fé, aquele homem perseverou ali em clamar ao Senhor. Nós não podemos desistir na primeira oração, que a Bíblia nos manda perseverar. Aquele homem ali teve uma fé inabalável, crendo. Nós precisamos clamar com uma fé inabalável. Se você está com falta de fé, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, crê que o Senhor pode fazer, seja qual for a situação, seja qual for o problema. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é desde o princípio.
Ele é um Deus todo-poderoso. É o que julga a nossa causa, é o nosso vingador. É o que guerreia por nós, é o nosso advogado fiel. É o nosso Senhor, o nosso libertador. É o nosso redentor. E o Senhor parou aquela multidão ali para curar Bartimeu. E hoje ele para te ouvir. Só que aí nós precisamos clamar, nós precisamos buscar ao Senhor. Precisamos nos levantar e ficar de pé. Precisamos sair do comodismo. Tá difícil dentro da sua casa? Clame ao Senhor. Tá difícil a situação financeira? Clame ao Senhor. Tá difícil a enfermidade? Clame ao Senhor. Porque para o Senhor não existe problema difícil. Quando nós colocamos o Senhor na frente da nossa guerra, não há guerra que Ele não vence. Não existe situação que o Senhor não possa intervir. Mas eu quero dizer uma coisa. De repente, a resposta do Senhor não vai ser a resposta que nós queremos. Mas a vontade do Senhor sobre a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então deixe o Senhor agir da forma dele, como ele quer, mas tenha fé. Creia que o Senhor vai intervir nessa situação. Clame ao Senhor. Aquele cego ali, cada vez mais ele clamava, ele gritava e não se importou com a multidão. Não se importe. Não se importe com as críticas. Não se importe com o que vão falar de você, mas clame ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Buscar de todo o coração e você será achado. As misericórdias do Senhor sobre nós se renovam a cada manhã. Que o Senhor possa te abençoar. E se levante, fique de pé. E clame ao Senhor cada vez mais alto. Mas clame ao Senhor. Porque o Senhor ouve o clamor do necessitado. O Senhor ouve o clamor do aflito. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, você curte, compartilha. Envia para o seu amigo que está precisando. Ouça essa palavra, se inscreva lá no meu canal. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.